Olá! Bem-vindos e bem-vindas à oficina Entrelaça Contação com Teatro. Eu sou a Camila Barra. E eu sou Natália Cantarino, nós somos da Minha Duplacia Artística. Nós vamos apresentar aqui agora essa oficina online de 3 videoaulas. Essa oficina foi criada a partir da nossa trajetória. Nós somos contadoras de histórias desde 2016 e nós utilizamos como metodologia elementos do teatro nas nossas contações. Então vem com a gente que a gente vai apontar alguns caminhos para você construir a sua contação de histórias. O ser humano sempre contou e ouviu histórias para poder se entender no mundo. O contador de histórias ele tem um papel de manter viva a memória de um povo. Através das histórias, ele conta sobre as alegrias, as paixões, os medos, as descobertas do ser humano. Em algumas culturas, o contador de histórias é uma biblioteca viva. E a gente precisa de 3 coisas essenciais para a gente poder contar uma história: um contador, uma boa história e um ouvinte. Esses são os 3 elementos principais. E todo mundo sabe contar história. No dia a dia, a gente está sempre contando história. E é a partir disso que o contador de histórias vai desenvolver o seu ofício. Os contos populares, eles perpassam gerações e carregam a memória, o imaginário de um povo. Alguns folcloristas brasileiros reuniram esses contos que são interessantes da gente pesquisar, como Silvio Romero, Luiz Câmara Cascudo, Basílio de Magalhães e Figueiredo Pimentel. Outro também contador de histórias e autor, escritor, é o Francisco Gregório Filho. Ele conta a história com uma simplicidade que nos encanta. E esses contos populares, eles vão ganhando também novas versões, de acordo com as mudanças que o nosso tempo traz e a perspectiva que o contador de história também coloca. O teatro e a contação de histórias são lugares propícios para a imaginação, para a ludicidade, para o brincar. Por ser nossa formação, optamos em realizar essa interface entre essas linguagens, tornando a troca com o público potente. Através da contação de histórias, do brincar, do teatralizar, incentivamos leitores de livros, leitores de histórias, leitores de mundo. Esse trecho que vocês viram agora compõe o livro Ler e Contar, Contar e Ler, do Francisco Gregório Filho. Nesse livro você pode encontrar contos populares para você utilizar aqui como exercício dessa oficina. Você também encontra depoimentos pessoais, histórias, contadores de histórias, para que você possa entender cada vez mais esse ofício, essa profissão. Então fica aqui a dica, Ler e Contar, Contar e Ler, do Francisco Gregório Filho. Estamos chegando no final da nossa aula 1 e todo final de aula aqui a gente vai deixar alguma tarefa. Hoje são 2. Primeiro, a sugestão de que vocês assistam uma contação de história da Minha Duplacia. A gente sugere a história Maria Menina. É uma história minha, da Natália, que a gente fez 4 episódios online e vamos deixar o link aqui disponível para vocês. Essa história a gente vai usar nas próximas aulas para dar exemplo em alguns momentos, então se vocês puderem assistir antes de ver a aula 2 ou a aula 3, vai ser o máximo. E uma outra tarefa para casa é a seguinte, muito importante, que vocês escolham uma história. Uma história que vocês gostariam de contar, que vocês gostariam de fazer a apresentação de contação de história de vocês com essa história. A gente vai usar essa história para os próximos exercícios das próximas aulas, para vocês terminarem essa oficina com uma contação de história preparada, tá bom? Então, espero que vocês estejam gostando da nossa oficina e que eu encontre vocês na nossa aula 2. Até!